Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que Deus abençoe vocês sempre e sempre conquiste seus objetivos. Vamos falar de um assunto hoje que está falando hoje da condenação do Léo Lins, que é o segundo comediante que é condenado à prisão pela justiça brasileira devido pela perseguição que acontece normalmente. O primeiro a ser perseguido sempre vai ser o Danilo Gentili. Foi o primeiro, tipo, o Danilo só não foi preso de verdade, ser o primeiro comediante a ser preso, que ele tem muita grana. Como assim grana? Ele conseguiu fazer um patrimônio, tem um ótimo advogado, ele trabalha na melhor empresa do Brasil, que paga bem para ele. E outra coisa, só não foi por causa que ele é muito gente boa. Muito bonzinho, muito prestativo e muito que pensou tudo bem. Você sabia que geralmente estilo Danilo Gentili só se fode? É traído, é passado para trás. Tudo que você pode imaginar acontece com ele. Por quê? Porque todas as pessoas que são boazinhas confiam demais. Como assim, Raul? As pessoas bonzinhas confiam demais? Sim, cara. Porque quando a pessoa tem uma natureza boa, ele não vê o lado perverso das pessoas. Ele não consegue ver. Ele tá tão interessado em ajudar, em sempre querer ser prestativo, ele acaba sendo traído e muitas coisas ruins acontecem com ele na vida particular dele, no caso. Ele é uma das melhores pessoas que já ouvi falar, nunca tive, só vi pela TV, mas o que as pessoas dizem dele, como as pessoas gostam dele, você já sente que é uma energia diferente, uma coisa que eu vi uma vez a entrevista que ele já tinha uma pessoa que já sofreu pra caçamba, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a irmã, então ele perdeu, ele mesmo fala que ele perdeu tudo. E dinheiro para ele não é o problema. Não é problema. Ele tem um talento nato de manter o programa dele no ar por muito tempo. Uma pessoa iluminada, uma pessoa que luta contra as trevas, pessoa super gente fina. O que acontece com Danilo Gentili? Ele acaba ajudando pessoas, tipo, por ser muito legal, muito gente fina, ele não vê o lado perverso das pessoas. Eu vi um vídeo dele falando de um humorista, uma outra pessoa, falando dele, né? E algumas pessoas que eu vi meio por cima, que estavam, porque ele só tá falando que é amigo dele. Cara, ele seria o primeiro a ser preso. Esse rapaz aí, que é o Léo Lins, ele é o segundo a ser preso. Então, no caso, ele tá passando pela mesma coisa, mas a diferença é que ele tem. O Danilo, ele só não foi preso por causa de mudar a lei, que se fosse coisa, já seria preso imediatamente. Mas, como a segunda instância conseguiu desfazer essa aberração da justiça, que tem juízes que, não sei, podem até é perigoso de repente algo acontecer com a gente aqui, né? Então, juízes que, você sabe. E ele acaba sendo processado. Como ele tem dinheiro, ele consegue recorrer. Imagine aquele João Pedrinho, aquele Zé Ruelinha que não tem dinheiro para recorrer, para pagar a justiça, para passar a segunda instância. Se imagina o que acontece com um cara que não tem dinheiro para pagar um advogado. Imagine aquelas pessoas que são Zé Ninguém, que não têm acesso a bons advogados. Aí você me fala, a justiça. A justiça só é boa para quem pode pagar por ela. Não é do jeito que a gente acha, não é a gente que o justo para a justiça não é justo, e a injustiça sempre para quem tem mais conhecidos, mais advogados, mais pessoas que podem se dão bem. Acredite, senão não teria tantos corruptos soltos. Sempre tem. E o cara fraco, o cara Zé Ruela, é uma prisão. Sem dinheiro, sem perspectiva,
Que nem agora esses humoristas agora que estão sendo perseguidos. Que nem ele. Você viu o tamanho da multa que socaram nele? Agora, quanto que ele tem que trabalhar para pagar advogado? Olha quanto que ele tem que trabalhar para pagar advogado. Como ele trabalha, ele lota as coisas. Mas a justiça e o advogado, eles têm um valor a ser pago. E não são baratos, esses caras. Não são baratos. E aí ele tem que trabalhar horrores para ficar indenização, correndo atrás, lutando, fazendo. Por quê? A justiça. O povo comum, que nem eles são comediantes, eles têm por onde correr. Mesmo assim, mas e aqueles que não têm? O Danilo Gentili fez o que tem que ser feito como um colega dele está passando, porque foi o segundo a acontecer com ele. E ele tá lutando, você vê, tal, a injustiça. Acontece. Injustiça que aqui é coisa, devido a essa politicagem de direita e esquerda aí, virou um campo de guerra. Virou um campo de guerra. As pessoas estão morrendo nos hospitais, as pessoas estão tendo perda de emprego por falta de muitas coisas, saúde precária, segurança zero. E daí? E as pessoas se atentam ao Cacau Show, se atentam ao Léo Lins, se atentam a outras coisas onde realmente a justiça não ocorre. Quando aquele irmãozinho precisa de um remédio e não tem, a justiça nega. E aquela pessoa que precisa de um advogado para sair da prisão por a pensão alimentícia, não tem. E aquela pessoa que, sei lá, por cargas d'água, não tem. Por quê? As leis nossas são do tipo que são pagas. Se você não tem, você vai preso. O Léo Lins tem condições de pagar com advogados ou coisa. Se ele fosse a defensoria, tava fudido. Tava fudido. E o Danilo também tem um monte de advogado, tem dinheiro, então ele tem como enfrentar essas injustiças da própria justiça. E o Danilo, ele vê que ele tenta ajudar as pessoas. Ele se esforça para ajudar as pessoas e as pessoas se esforçam para fazer cagada. Que nem eu vi um jornalista falando do Léo Lins das piadas dele. Esse mesmo jornalista que eu vi, ele riu do Ari Toledo. Esse mesmo jornalista que falou do que eu falar que as piadas do Léo Lins é horror, foi a mesmo cara que deu risada do Costinha. Esse mesmo jornalista riu da risada do Chico Anísio dos anos 90. Mas o jornalista de hoje em dia, o politicamente correto, não permite que você ria mais de nada. O humor acabou. Não tem mais. A liberdade se foi. Hoje, a internet é vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana e fora os robôs. E essa é a liberdade. E o dia de ir e vir. E a liberdade de expressão? Hoje você não tem mais. Quem fala que tem uma liberdade de expressão no Brasil não vive no mesmo mundo que a gente. E quem diz que o Brasil está fudido, está certo. É só o início da nossa a derrocada brasileira. Começa por humorista, começa na política, e depois tiram tudo sobre você. Aí você vai virar uma marionete. E aí se perde tudo. Espero que vocês aí entendam que o Danilo faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Quando for trocar nossos governantes, pensar sobre isso. Não ter esquerda e direita. Ver o que é melhor para os seus filhos. E não o que é direita e esquerda. Pensamentos ruins, causas ruins
e reflexos ruins. Que Deus abençoe vocês aí. Curta, compartilha. Jornalista de hoje em dia, eu falo com 100%. Eles riram do Costinha, riram do Ari Toledo, eles riram de outros e condenam o Léo Lins, que falam que as piadas deles é sem graça. E daí, jornalista? Você vai no show dele? Creio que não. Então você não tem o direito de reclamar das piadas dele. Que Deus abençoe vocês. Politicamente correto venceu. Os verdadeiros humoristas desapareceram. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.